Bom dia, estamos aqui para mais uma aula de urgência e emergência na educação física. E hoje a nossa aula é sobre as hemorragias, né? O atendimento à hemorragia, certo? Eu tinha deixado um material para o pessoal, né? Estar verificando para que a gente tirasse dúvida. Mas, como até o momento não tem nenhum aluno na sala, a gente vou começar então passando as principais informações, tá? Nós podemos ter hemorragias de vários tipos, tá? A hemorragia, ela pode ser classificada de várias formas. Inclusive, até a gente já tinha conversado um pouco em relação a essa questão das hemorragias, né? Sobre lá no atendimento ao trauma, que a primeira coisa que a gente deve fazer é verificar se está tendo hemorragia, né? E se essa hemorragia for de grande porte ou não. Nós temos dois tipos de hemorragia básica. A hemorragia que pode ser externa e a hemorragia interna. A hemorragia externa é aquela mais fácil de visualizar, é aquela que a gente vê o sangue saindo do corpo. Essa hemorragia pode acontecer em qualquer parte do corpo, tá? Tem lugares que vão sangrar mais, tem lugares que vão sangrar menos. E nós temos as hemorragias internas. As hemorragias internas são aquelas que acontecem dentro dos órgãos, né? E que a gente não visualiza o sangramento em si. A gente pode visualizar alguns sinais de que teve hemorragia. A hemorragia interna, ela também é classificada, né, de uma situação leve para uma situação grave. Então, eu posso ter uma hemorragia que pode ser capilar, venosa ou arterial, que nem a gente viu na aula passada, que eu vou abrir a figura aqui, que até a gente trabalhou na aula passada. Vou abrir uma outra figurinha aqui, que eu acho que tá melhor. Ficou pequenininha, peraí, deixa eu abrir uma figura um pouco maior. Tá. Todas estão pequenas, mas tudo bem. Então, aqui, ó, nós temos 3 tipos de hemorragia. Nós temos a hemorragia arterial, que é quando fere uma artéria, a venosa, que é quando fere uma veia, e a capilar, que é quando tem o rompimento do capilar. Esse aqui é um exemplo das hemorragias externas, como é que a gente visualiza elas por fora. A hemorragia interna, ela também pode ser dessas 3 origens. Ela pode ser arterial, venosa ou capilar. E aí a gente vai visualizar sinais dessa hemorragia dependendo do qual foi o tipo. Então, vamos começar com a parte das externas, né? Que as externas são as que a gente vai ver mais comum, né? É mais comum da gente visualizar. Então, quando tem o sangramento, é porque teve algum tipo de trauma. E se teve algum tipo de trauma, a gente tem que verificar qual que foi esse tipo de trauma para poder tratar esse sangramento, essa hemorragia. Então, aqui tem um exemplo dos tipos, né, que a gente pode ter de lesões que podem gerar hemorragia.
Então, a gente tem aqueles tipos que são incisão, que é quando tem um corte que é delimitado, né? E que tem um início e um fim bem delimitado. Geralmente, essas incisões são causadas por armas brancas, né? Pelas facas, ou ainda pode ser causada por vidro ou alguma coisa muito cortante. Então, geralmente é causada por um objeto cortante. É uma incisão que ela é reta, tá? Essa incisão, ela pode ser a nível capilar, venoso ou arterial. É isso que a gente vai ter que aprender a diferenciar, né? O capilar é aquele sangramento leve, que passa com uma compressão e que a incisão é superficial. No sangramento venoso, eu vou ter aquele sangue que escorre em grande quantidade, e no sangramento arterial, eu vou ter um sangue bem vermelho que sai em pulsos. Tá? Então, a gente vai depender daí de como está o sangue para atender. O atendimento padrão é o mesmo. Quando se tem uma lesão que tem um sangramento, a gente vai avaliar primeiro qual é o tipo. Então, se for um sangramento forte, a gente vai cobrir e deixar coberto e pedir ajuda. Agora, se esse sangramento for a nível capilar, que é aqueles mais comuns que a gente acontece, o que a gente vai fazer é lavar, né, e passar um antisséptico. Nas incisões, que são os cortes causados por objetos cortantes, que geralmente são retos, né? A gente tem que fazer essa avaliação para ver o que vai fazer. Quando que eu sei que tem que levar ponto ou que não tem que levar ponto? Geralmente, isso é uma decisão da equipe de saúde, do médico que avalia se precisa levar ponto ou não. Mas o ponto, como é que eu sei que eu tenho que ir para o hospital se eu vi um corte? Depende da quantidade de sangue que estiver saindo. Tá? Se o sangue não estancou rapidamente e tem um afastamento das bordas, o que é um afastamento das bordas? É que a pele não está mais junta, é necessário que se faça uma avaliação para ver se tem que levar ponto ou não. Então, eu posso ter as incisões, posso ter a laceração. Qual que é a diferença da incisão para a laceração? A incisão é esse corte reto, geralmente causado por um material cortante, tipo uma faca, um vidro. A laceração é quando rasga a pele. Então, geralmente não é por um objeto cortante, né? É alguma coisa que rasga a pele. Outro que a gente tem, que aqui está marcado por abrasão ou escoriação. Essa daqui é a mais comum que a gente vê, principalmente nos esportes, né? Que é aquela lesão que fere só a capilar e que a gente vê que é bem superficial na pele, que não entra para dentro dos tecidos, é apenas na epiderme, né? Que é o mais comum. Nesse caso aí, o que a gente tem que fazer é lavar e passar antisséptico e deixar aberto, tá? Esse tipo de escoriações leves, que são os famosos ralados, a intervenção é lavar com água e sabão e passar um antisséptico. Outro tipo que a gente pode ter aqui, deixa eu ver qual é o nome que eles estão usando aqui, é a contusão ou a equimose, né? A contusão ou a equimose, que está aqui nesse exemplo aqui, a quarta mãozinha, é um tipo de hemorragia interna, onde tem o rompimento dos capilares e a vez de alguma veia que causa os roxos, né? Que causa aqueles processos arroxeados. Essa é um tipo de hemorragia interna que o tratamento é feito com água morna, com bolsa de água morna. Não tem que fazer, não se deve furar bolha, não se deve furar. As pessoas falam às vezes calo de sangue. Não se fura isso, apenas se coloca água morna para ajudar a absorver esse sangue que foi extravasado naquele local. Geralmente, essa equimose acontece depois de uma pancada, onde tem um rompimento ali de capilar ou de veia. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, a gente vai tirar sangue
ou vai tomar algum medicamento na veia e depois fica roxo. Né? Por que isso aconteceu? Porque teve a perfuração, então, ali de uma veia. É claro que essa perfuração ela não foi profunda, porque o tamanho da, da agulha é pequeno, mas aquilo ali não deixa de ser uma hemorragia venosa, ou seja, saiu sangue de dentro de uma veia. Qual é o tratamento? Apertar e depois passar água quente para ajudar a absorver. O outro que a gente tem aqui de exemplo é o ferimento perfurante. No ferimento perfurante, a gente pode ter uma pequena abertura interna, mas que pode causar problemas internos, né? Como, por exemplo, assim, se você pisa num prego, né? Ou pisa num pedaço de vidro, num pedaço de pau, enfim, que entre dentro da pele. Nesse caso aí, precisa se avaliar, né? O tanto que penetrou e até aonde foi a lesão. Nesses casos, quando é efeito perfurante, a não ser que seja muito superficial, como por exemplo, assim, você furar o dedo com é muito comum ver o pessoal furar ponta de dedo com grampeador. Aí, esse é um tipo de lesão penetrante, mas que é uma lesão muito superficial, não é só apertar que vai parar. Outro caso, assim, por exemplo, quando você vai fazer um destro da pessoa, né, medir a glicemia capilar, a mesma coisa. É uma pequena furadinha com agulha que depois você vai apertar e vai furar. Mas é um ferimento penetrante. Agora, em coisas que são mais profundas, como você pisar num prego ou furar com um pedaço de pau, né, com um pedaço de vidro, enfim, nesses casos precisa fazer o atendimento médico, precisa encaminhar para ver até que ponto foi isso, e dependendo do material que foi, que causou o ferimento, é necessário fazer a vacina antitetânica. Então, é importante. Outro detalhe: quando a gente tem um ferimento perfurante, não se deve retirar aquilo que entrou dentro da pele. Tá? Só no caso, por exemplo, acontece de a pessoa, por exemplo, furar, pisar no prego e já tirar o pé por impulso. Aí, claro, não tem como, né? Mas já tirou. Agora, se a pessoa perfurou e não tirou, não se deve fazer essa retirada por conta, tá? Se deve se levar esse material com o objeto perfurado até um atendimento médico, um atendimento hospitalar, para que se faça avaliação para retirar esse objeto. Principalmente se esse objeto tiver entrado na cabeça ou no tórax, tá? Não se deve fazer a retirada de nenhum material que esteja penetrado na pele. Não se deve fazer isso, porque a gente não tem noção até que ponto esse objeto entrou, e se você retirar, você pode causar, então, uma hemorragia interna. Tá? Isso é muito comum de a gente ver, por exemplo, uma pessoa que briga, né, e leva uma facada. Você não deve remover essa faca se ficou penetrada no corpo da pessoa, ou um pedaço de pau que ficou preso na cabeça. Não se deve tentar retirar isso. Tá? Não se deve tentar fazer isso, se deve fazer dentro do procedimento médico. E um outro tipo de lesão que a gente pode ter é o ferimento de transficção, que acontece também por ferimento perfurante, né? Que é aquele que entra de um lado e sai do outro. Né? Também acontece em ferimentos com arma de fogo, né? Que entra de um lado e sai do outro. Nesse caso, o que deve ser feito é fechar ambos os lados e procurar o atendimento médico. Tá? Não se tem outra coisa para fazer, porque nesse maioria dos casos dos ferimentos que são transfixantes, né, que entram do lado e saem do outro, precisam ser avaliados, porque a chance de ter rompido ali alguma estrutura é muito grande. Tá? Em todos esses casos, com exceção dessas que são superficial, que nem a escoriação e a equimose, que é ferimento interno, todos os outros, o procedimento é sempre o mesmo. Cobrir
apertar com um pouco de pressão e levar ao atendimento médico. Todos são iguais. Com exceção da escoriação, que é essa leve, que é essa mais comum, é esse raladinho que a gente vê. Esse sim a gente só lava e bota um antisséptico. O detalhe é que nesse tipo de ferimento não vai ter um sangramento extenso, porque aqui só rompeu capilares, então o sangramento é muito leve. Se ficar sangrando, a gente limpa, né, com uma gases ou até com papel, depois lava novamente e passa o antisséptico. Tá? Agora, nos demais, é necessário se procurar, sim, um atendimento para verificar a extensão desse corte. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre é a mesma coisa, né? Sempre é o mesmo tipo de cuidado, ele não muda, né? E você não tem que ficar preocupado em tentar descobrir se é um sangramento arterial, se é um sangramento venoso. Se sangrou, o melhor é procurar o atendimento médico, porque ali pode estar uma coisa errada. Com exceção, é claro, das escoriações, que esses, né, a gente tá mais comum, né, de acontecer, tá? Agora, tem alguns tipos de sangramentos mais específicos que a gente precisa também saber o que fazer. E um deles, que é um comum também no ambiente de trabalho de vocês, é o sangramento nasal, que pode acontecer depois de uma pancada, de uma bolada ou de algo assim. Tá? O sangramento nasal, que também é chamado de epistase, né, é esse sangramento que acontece do nariz. O sangramento do nariz também pode ser capilar, venoso ou arterial. Vai depender daí da quantidade de sangue que estiver saindo e da coloração do sangue. O mais comum é a gente ver sangramentos capilares ou sangramentos venosos. É difícil ver sangramento arterial no nariz, porque a artéria está mais profunda do nariz, a não ser que seja um trauma mais grave. Mas o que deve se fazer quando levar, então, quando tiver um sangramento no nariz? A primeira coisa que se deve fazer, que eu já falei várias vezes em qualquer atendimento que tiver sangramento, é comprimir o que estiver sangrando. Então, tá sangrando a narina direita, aperta a narina direita. Tá sangrando a narina esquerda, aperta a narina esquerda. Tá sangrando as duas narinas, aperta as duas narinas. E nunca se coloque a cabeça do indivíduo para trás. Não façam isso. A cabeça do indivíduo que tiver com sangramento do nariz deve ser para frente, inclinada para frente. Ah, mas o sangue vai ficar correndo. Não tem problema. Ou se sangue, se não estiver passando o sangramento, pode deixar correndo, sim, para frente, nunca para trás. Por que nunca para trás? Porque se for um sangramento arterial, a pessoa vai começar a engolir o sangue e pode até se afogar ou ter outras complicações. Então, sempre aperta a narina que está sangrando e põe a cabeça para frente. Quando é um sangramento capilar ou venoso, esse sangramento vai parar ali muito rapidamente. Agora, quando é um sangramento arterial ou é de uma veia um pouquinho mais grossa, esse sangramento não vai parar e é necessário uma intervenção médica, né? Que vai fazer ou a cauterização química dessa veia ou a cauterização elétrica dessa veia, né? Cauterização com choque. Com choque, não, com dá uma queimadinha na veia, faz uma cauterização ali na veia ou na artéria. Aí, nesses casos, precisa de atendimento médico, então. Então, o que se faz? Aperta-se o nariz e espera-se de 5 a 10 minutos. Se soltou e parou de sangrar, beleza, né? Principalmente se for assim uma pancada de jogo, né? Ou alguma coisa, algum trauma mais simples. Agora, quando for traumas mais complexos, como, por exemplo, caiu de moto, caiu de bicicleta, de carro, enfim. Nesses casos aí, se aperta,
se espera. Se não parou de sangrar, tem que ir procurar atendimento médico, porque o nariz pode estar quebrado ou ter um rompimento de uma veia mais grossa ou de uma artéria. Para levar essa pessoa para o médico, o que eu faço? Aperta a narina que está sangrando e manda a pessoa ficar olhando para baixo. E aí leva no médico. Tá? É possível colocar algodão dentro do nariz para tentar parar de estancar o sangramento? É possível, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque para você colocar alguma coisa dentro do nariz, tem que ser alguma coisa que você possa depois retirar. Tá? E aí, a única coisa que é realmente eficaz de você colocar e depois conseguir tirar, que é feito de algodão, são os absorventes internos. Então, às vezes, se você tiver disponível um absorvente interno, que ele tem aquela cordinha, é possível colocar, né, esse absorvente dentro do nariz para fazer, às vezes, do estancador. Tá? Mas se não parar de sangrar em 5 minutos, tem que procurar atendimento médico. E se caso, por exemplo, for uma pancada e tiver alguma deformidade nesse nariz, tem que procurar o mais rápido possível, tá? Tem que fazer esse atendimento mais rápido, né? Que se pode chegar, porque pode ser que rompeu uma artéria, e aí, nesse caso, tem que fazer uma intervenção, e essa intervenção tem que ser rápida, né? Tomar sempre esse cuidado quando se tem esse sangramento aí, então, nasal. Outro sangramento comum que se pode acontecer, pode ser colocado também, ó, uma gases. Vou mostrar um exemplo aqui de uma gases, que pode ser colocado no nariz, só que nesse caso aqui, vocês vão perceber também que fica uma grande quantidade para fora do nariz, tá? Você não pode enfiar só um pedacinho de algodão que depois você não consiga tirar. É possível fazer isso também com uma gases, né? Você enrola a pontinha da gases e depois se coloca dentro do nariz. Né? Outro sangramento que é bem comum de acontecer com vocês que trabalham, né, com a questão dos esportes, é os sangramentos na cabeça. Tá? Todo sangramento na cabeça deve ser considerado como preocupante. Né? E aí, todo sangramento na cabeça ele deve ser passado, né, por uma avaliação médica, tá? A não ser que seja uma escoriação. Aí, nesse caso, né, não tem, então, essa necessidade. A gente tem outros tipos de sangramento que é interessante que vocês saibam, né, os nomes, os termos que a gente utiliza, tá? E que vocês podem estar presenciando. Aqui não compartilhou minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, então, qual que são os termos mais comuns para hemorragia? Aí a gente tem a epistaxe, né, que foi o que eu acabei de falar agora. Bom dia, Adriele. Foi o que eu acabei de comentar agora, que é o sangramento nasal, que é muito comum de acontecer, né, e geralmente é tranquilo fazer o tratamento, a não ser que seja um sangramento muito intenso. Os outros tipos de sangramento que podem acontecer mas aí já sugerem algum problema mais grave, por exemplo, a hematese, que é quando a pessoa vomita sangue, tá? Aí, nesse caso aqui, não tem o que fazer, deve-se procurar o atendimento mais rápido possível e tem o que não fazer, não dê água para a pessoa, não dê nenhum líquido para ela ingerir, se caso ela vomitar sangue ou ela tossir sangue, tá? Que é a hemoptise. Toda vez, se a pessoa tossir ou espirrar e sair uma quantidade de sangue pela boca, precisa-se procurar atendimento médico. Nesse tempo seco que a gente vive aqui no Mato Grosso, às vezes acontece de quando está muito seco,
sair pequena quantidade de sangue do nariz quando a gente espirra ou quando a gente tosse, né? Esse sangue que fica tipo uma casquinha. Isso a gente não precisa se preocupar, porque isso é uma proteção do próprio organismo, em questão ali do tempo seco. Agora, quando a pessoa tosse e vem junto gotas de sangue, aí sim precisa procurar o atendimento, porque isso não é normal. E um outro que a gente pode ter, que é bom que vocês conheçam um termo, né, é a hematúria, que é a perda de sangue na urina. Aqui nesse caso também não tem o que fazer, tem que procurar atendimento médico o mais rápido possível, né, quando esse sangue vem na urina. Às vezes as mulheres têm um confundimento, né, se esse sangue é da urina ou esse sangue é menstrual, né, e aí também precisa que seja avaliado, né, mas aqui só para vocês conhecer mais esses termos. Outro sangramento que é bem comum de acontecer, no caso da prática de esportes, né, é o sangramento na boca, né? Porque é comum de levarem, por exemplo, algum tipo de pancada, né? De, de bolada na boca, né? Alguma coisa assim que, ou às vezes um choque, né? Entre duas pessoas jogando, pode acontecer esse sangramento na boca. Os sangramentos na boca vale a mesma ideia. Primeiro se avalia se esse sangramento ele é fraco ou ele é intenso, né? E aí, dependendo de como está esse sangramento, o que deve ser feito é você limpar, né, lavar a boca. O ideal é que essa lavagem da boca, né, seja feito com água gelada, tá? Porque a água gelada ela ajuda, né, a estancar o sangramento. E aí, se esse sangramento for num local que está localizado, deve-se colocar então ali um pano limpo para tentar estancar esse sangramento, né? Aí aqui vale também aquela mesma ideia. Apertou, se parou de sangrar, beleza. Agora, se esse sangramento não melhora entre 5 e 10 minutos, aí é necessário procurar um atendimento médico. Tá? A mesma coisa aqui tem uma fotinho, né, do que acontece, do que é muito comum acontecer, e vocês talvez possam estar vendo isso, né? Quem tem filho, a gente vê isso em casa, mas pode acontecer durante o horário da escola, por exemplo, é cair um dentinho, né? Principalmente os dentes de leite das crianças. Nesse caso, o que se deve fazer? Deve se lavar a boca. Aí a gente sabe de onde está vindo o sangramento, né? O sangramento for por conta daquele dente que caiu, e aí deve se colocar uma gases e deixar aquela gases ali durante 10 a 15 minutos, e aí se tira e vê se esse sangramento parou. Tá? É bom nesse caso aqui, quando a gente bate também a boca, se tiver disponibilidade de botar o gelo, pode tanto colocar o gelo dentro da boca, como do lado externo da boca, que ajuda a estancar esse sangramento. Quando se perde um dente permanente, aí nesse caso é um pouquinho mais complicado, porque o sangramento vai ser maior, porque esse dente pode ter quebrado, né? Ou esse dente pode ter saído pela raiz. Aí, nesse caso, deve-se então colocar uma gases ali para estancar o sangramento, deve-se procurar o dente que caiu e levar para o atendimento médico, tá? Aqui pode ser tanto no dentista, né, como atendimento médico hospitalar. Porque dente permanente tem a chance de criar uma hemorragia grave. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Os dentes de leite, né, das crianças é mais fácil, né, de conter, porque a gente sabe que vai ser um sangramento bem passageiro. A não ser que essa queda desse dente também seja acidental, não esteja na época de acontecer.
O que pode acontecer principalmente nas crianças na creche ou na escola, quando se chocam brincando. Pode cair um dente que não estava mole, às vezes ter mais de um dente no mesmo período. Se faz a mesma coisa, se lava a boca e se coloca gás no local que vai cair aquele dentinho, esse sangramento deve parar dentro de 5 a 10 minutos, tá? E depois pode se dar, então, um gelinho para a criança chupar, ou colocar um gelinho com a gases no local, ou por fora ainda, para também ajudar a estancar o sangramento. Isso aqui é bem comum de acontecer. Vai sangrar bastante? Vai sair uma quantidade grande de sangue, porque a boca, de uma maneira geral, ela sangra muito, tá? Então tem que ter esse cuidado. Outra questão que sangra muito na boca é a língua, né? A língua também pode ter, muito comum, ter o corte da língua, né? Por causa de traumas. Quando se tem o corte da língua, é a mesma coisa. Tem que verificar se esse corte é superficial ou se esse corte é mais profundo. Quando o corte é superficial, a única coisa que tem é lavar e pode-se colocar uma gases, né, na volta da língua e deixar ali por alguns minutos ou colocar o gelo para tentar ajudar. Agora, se esse sangramento não passa, precisa procurar o atendimento médico ou atendimento de um dentista para que se faça a sutura da língua, tá? É comum acontecer isso também em relação à língua e às vezes precisa ser suturada a língua, porque senão a pessoa pode perder alguma parte da língua, tá? Então precisa-se também ter esse cuidado, né? Então, de uma maneira geral, o sangramento a gente tem que fazer essa avaliação, né? Quanto que está sangrando? E isso é muito intuitivo, né? Quando o sangramento é muito grande, de cara já se percebe que esse sangramento é muito forte, né? Os sangramentos que a gente vê mais comuns são esses. Outra coisa que pode acontecer muito na prática de vocês é ter algum sangramento menstrual, né, durante as aulas. Né? Isso é mais fácil em relação às mulheres que logo conseguem observar que é um sangramento menstrual, mas às vezes para os homens é um pouquinho mais difícil. Né? E aí, nesse caso, precisa-se, então, levar a menina, né, para fazer a higiene e colocar o absorvente, né? E quando esse sangramento não para, também é necessário levar, né, a menina para o atendimento médico se você ofereceu o absorvente e mesmo assim está sangrando, né? O que a gente considera normal num sangramento menstrual é que um absorvente dure pelo menos 3 horas, né? Contenha o sangue menstrual durante 3 horas. Se você tem que trocar de absorvente por mais de a cada 3 horas, né? Trocar mais do que a cada 3 horas, aí nesse caso, né, é necessário que se faça também um atendimento médico para verificar por que isso está acontecendo, né? Porque isso não é normal. Outro que vocês podem estar encontrando, né, que é bom que vocês saibam o termo técnico, é quando tem sangramento nas fezes, né? Quando tem sangramento nas fezes, né, a gente chama quando o sangue está nas fezes, a gente chama de melena, tá? E quando esse sangue sai do ânus, geralmente é causado por um processo de hemorroida. Nesse caso aí, que também pode acontecer durante o trabalho, porque adolescente também pode ter hemorroida, crianças também pode ter hemorroida. Nesse caso de sangramento por hemorroidas, né? Adriele, quando acontece esses sangramentos mais de uma vez por mês, em grande quantidade, precisa verificar com o ginecologista, porque pode sim. Pode ser algum tipo de mioma, né? Ou pode ser, às vezes, alguma alteração hormonal causada por ovário policístico que precisa ser tratado,
né, que é um tratamento fácil, porque tanto o mioma como o ovário policístico é tratado com anticoncepcional, tá? Porque não é normal menstruar 2 vezes por mês e isso não é bom para a saúde, tá? Porque esse sangramento em grande quantidade pode causar outros problemas secundários, né? Como, por exemplo, a anemia, a falta de vitamina, né? A perda de força, apatia. E se esse sangramento vem acompanhado de sintomas de TPM ou alguma outra alteração física, né, como forte dor de cabeça, muita cólica, também precisa ser investigado porque pode ser endometriose, tá? Então, é de também se a gente tá sempre procurando esse atendimento porque não é normal também esse tipo de sangramento. A gente sabe que um sangramento menstrual ele pode durar ali de 2 até 7 dias, que é considerado normal, mas que seja numa quantidade que um absorvente dure pelo menos 3 horas. Né? Não é normal, um absorvente ele deve, na maioria das mulheres, durar pelo menos 6 horas. Então, se você tem que trocar durante 6 horas mais de 3 absorventes, a gente considera que é de grande quantidade. Né? Então, precisa procurar o ginecologista para verificar por que isso está acontecendo. Não é normal e isso não é bom a longo prazo, né? Porque isso pode levar aí a outros problemas secundários, né? Essa menstruação recorrente. Tá? E precisa ver. Essa parte de sangramentos menstruais não tem outro profissional que ajude a resolver a não ser o ginecologista, né? Porque precisa, se vai ser necessário, fazer uma dosagem de hormônio e fazer um ultrassom para verificar o que está acontecendo. Mas em ambos os problemas, o tratamento é muito fácil porque é resolvido com anticoncepcional. O que, de certa forma, é um tratamento fácil, né? Não é um tratamento difícil e que melhora muito a qualidade de vida da mulher, né? Porque é horrível ficar menstruando, né? Toda hora. É horrível menstruar 1 vez por mês. Menstruar mais que uma, ninguém merece, né? Qual era a outra que eu ia falar aqui? Vamos ver. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui a figura aqui, compartilhar com vocês aqui as figuras dos sangramentos internos na pele. Ah, tá. Outra coisa que eu não podia esquecer de falar. Sangramento em olho e em ouvido é atendimento médico na hora, tá? Em olho e no ouvido não se faz nada. A única coisa que você faz é colocar um pano limpo em cima do olho, se for um sangramento no olho, ou deitar o ouvido, se estiver sangrando direito, deita para o lado direito e coloca uma gases, a mesma coisa para o esquerdo, e só. Não se tenta lavar, não se tenta limpar, não se tenta fazer nada. Em olho e em ouvido não se mexe, tá? Porque são 2 lugares que às vezes a intervenção que você possa fazer pode gerar um prejuízo permanente para o indivíduo. Então, quando tem sangramento no olho e sangramento no ouvido, só cobrir com pano limpo e procurar atendimento médico. Quando é no nariz e na boca, a gente até pode tentar ajudar. Agora, olho e ouvido, não. Simplesmente se cobre e se leva. Ah, mas foi leve. Se tá sangrando o olho ou se saiu sangue do ouvido, tem que ver. Sangue do ouvido que eu falo é aquele sangue que sai lá de dentro, tá? Não é, por exemplo, quando a gente corta aqui a orelha ou a gente fura e fica sangrando. Aí, nesse caso, a gente vai a mesma intervenção, lava e aperta. Eu tô falando quando o sangue sai lá de dentro do ouvido. Nesses casos, não tentem fazer nada. Simplesmente cobre, deita a pessoa de lado e leva para o hospital. A mesma coisa com o olho. O olho é melhor até nem tentar lavar, tá? Porque o olho, às vezes, dependendo do jeito que você lava, causa mais problema
do que uma outra, né, uma outra situação de tentar ajudar, tá? Então, a melhor coisa é cobrir e levar para o atendimento médico, tá? Aqui, vou mostrar para vocês. Aqui no caso do. Aqui tem algumas fotos, né? No caso das lesões internas, né? Dos sangramentos internos. Isso aqui é uma aula de uma professora que disponibilizou na internet, né? Usar esse áudio dela, esse material aqui que ela colocou. Então, aqui é quando acontecem as hemorragias internas, né? As hemorragias internas é quando tem esse sangramento, que pode ser de capilar, veia ou artéria, dentro do corpo. É muito comum, durante as práticas esportivas, acontecer, por exemplo, a contusão. Né? A contusão vem sem esse choque, né, de algum objeto ou superfície duro na pele, mas sem o rompimento da pele. Então, o que vai ser danificado é por dentro, não é por fora. Não é a pele que é danificada, é o que está dentro. E o que a gente vai ver? A gente vai ver o edema, que é o inchaço, e a hemorragia sob a pele. Então, a gente vai ver embaixo da pele essa hemorragia. E aí, a gente chama essa hemorragia, então, de equimose ou de hematoma. A evolução do hematoma, deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto da evolução do hematoma. O hematoma, ele vai evoluindo conforme o tempo que teve a lesão. Então, a gente vai ver geralmente essa sequência aqui, ó, que eu acho bem bonitinha da gente ver. Essa sequência aqui, ó, do hematoma. Compartilhou aqui, ó. Então, o que vem ser o hematoma? O hematoma é esse choque que se tem, né, da pele com algum objeto duro ou com alguma superfície dura, onde não tem o rompimento da pele, mas tem essa lesão embaixo da pele. Então, o primeiro momento, né, vai ter aquele edema, que é o inchaço, e aí vai ficar esse hematoma, ou seja, rompeu ali capilares ou até as veias, né? Primeiramente, ele vai ser de uma cor bem avermelhada, né? E isso acontece geralmente no momento que leva o trauma. Em torno de 2 dias, ele vai começar a ficar de uma cor preta arroxeada, depende do tom de pele da pessoa. E aí, em torno de 7 dias, ele vai mudar dessa cor arroxeada para uma cor mais verde amarelada, até que em torno de 20 dias ele vai sumir. Esse processo de tempo, ele pode variar de pessoa por pessoa, dependendo, né, do tipo da lesão que foi e também dependendo do tom de pele da pessoa. Então, precisa dessa evolução, né? Mas é ideal que a gente cuide que essa evolução aconteça, que ele vá mudando de cor. Então, se a gente tem um hematoma que nunca muda de cor, que está sempre do mesmo jeito há muito tempo, ali já é um sinal de problema. Tá? O que a gente tem que observar é que essa lesão precisa ir mudando de cor ao longo dos dias. Então, se, por exemplo, vocês forem trabalhar com um atleta, né, que é muito comum acontecer, né, de levar pancada e tal, e ficar roxo. Nesse caso, vocês precisam ficar atentos também a isso. Aquele roxo que não sara, aqui tem um exemplo bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Olha só. Então, nós temos aqui o desenvolvimento normal, que é esse que vai mudando de cor. Então, ele começa bem vermelho,
fica roxo, vai ficando mais esverdeado, vai ficando mais amarelado até que ele some. Isso aqui é um procedimento normal. Agora, aquele hematoma que fica vermelho e depois fica roxo, roxo e não some, é sinal que ali teve algum problema e precisa, então, se investigar o que está acontecendo. Tá? Por que, que precisa investigar? Porque o nosso corpo está agindo aí por trás com as células de defesa no sistema de retornar esse tecido. Se esse tecido não está mudando de cor, ou seja, não está retornando, pode indicar que nós estamos com algum problema nas nossas células sanguíneas. Então, aqueles roxos que nunca curam ou que nunca mudam de cor, pode ser indicativos para algumas doenças. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque essas doenças, às vezes, podem ser doenças graves, tá? Podem ser doenças graves, e isso é muito sério e precisa de intervenção, tá? É muito importante que a gente tenha também esse cuidado, né? Principalmente quando vocês, por exemplo, trabalharem, né, às vezes com atletas que fazem acompanhamento, a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse roxo ele tem que ir mudando de cor, tá? Ele não pode ficar sempre da mesma cor, certo? Então a gente sempre tem que ter esses cuidados. Aqui tem outro exemplo, deixa eu ver aqui qual que tá melhor. Esse aqui. Aqui. Aqui, todos esses exemplos aqui são de hemorragias internas, né? Então, nós temos os hematomas, que geralmente lesam, então, todos os capilares e as veias, né? Então, esse hematoma, ele tem, além do própria coloração, ele tem também a presença do edema, né? Nós temos as petequias, que são essas pequenas hemorragias, né? Esses pontinhos hemorrágicos, que são também rompimentos, né? De capilares, que podem ser causados por doenças ou também pode ser causados por alguns traumas. Como, por exemplo, no caso de vocês, talvez seja comum vocês observarem a presença de petequias quando estão jogando e a bola bate, principalmente em jogador de vôlei, né? E pega aqui no braço e fica um monte de pontinho vermelho, né? Só que esses pontinhos depois somem rapidamente, mas ali é pequena formação de petequias, ou seja, são pequenos capilares que foram rompidos. Outro tipo de hemorragia que pode ter, mas esse aqui é causado por questão de doença, é a hemorragia que a gente chama de púrpura, né? Que são hemorragias um pouco diferente da peteca, como vocês podem observar. Ela é mais arroxeada, né, do que as petecas. As petecas são mais avermelhadas, as púrpuras são arroxeadas, né? E elas são em conjunto, sabe? Parecem uns cachinhos de uva. Elas ficam tudo próximo uma da outra, enquanto que as petecas ficam mais disseminadas. E o outro é a equimose, que também é muito parecido com hematoma, mas geralmente é concentrada numa só região. Aqui, por exemplo, concentrada na região olicular, né? O olicular, ó, com a região ocular, né? Muito comum aí quando leva um soco ou leva uma pancada numa determinada área do corpo. Todas essas são hemorragias internas, tá? Todas elas são hemorragias internas, que vocês podem estar vendo, né, durante o trabalho de vocês, principalmente vocês que trabalham com questão de esportes, né? Acontece muito de ter essas hemorragias internas por lesão. E aí, qual é o tratamento que se tem para essas hemorragias internas? Para as hemorragias internas, a gente tem o tratamento do calor e do frio. Então, para essas hemorragias é a seguinte história: quando tem inchaço, água gelada. Quando o inchaço some e fica só o roxo, água quente.
tá? É a única coisa que a gente consegue fazer, o único tratamento disponível para esse tipo de hemorragia interna. Tá? Então, quando tem edema, água gelada, quando tá só roxo, água quente. Existe alguma pomada que pode ajudar isso a passar? Existe, tá? Existem algumas pomadas que podem ajudar a passar esse processo mais rápido, tá? Tem uma pomada chamada Reparil, né, que ajuda a estar sumindo os hematomas mais rápidos, tá? Ela ajuda a sumir mais rápido. Outras pomadas que são utilizadas também para as varizes, elas ajudam também a assumir esses roxos mais fáceis, né? Esses hematomas somem mais rapidamente, né? Então, também podem estar passando e colocando a água quente em cima, que daí o efeito é melhor, porque daí a pomada é mais absorvida. Isso ajuda, né? Assim como também aquelas pomadas que são aliviadores ou são aquelas que são à base de arnica, né, para fazer massagem, ajudam também. E aquelas pomadas também de que tem anti-inflamatório, mas aí tem que ter cuidado, né? Porque não são todas as pessoas que podem estar utilizando anti-inflamatório, né? E aí sempre tomar esse cuidado, então, de qual passar. Atualmente, né, é muito comum a gente ver aí a questão das massagens, né? Quando tem, né, a massagem, aí a gente tem que pensar o seguinte, gente. A massagem, ela precisa ser realizada por um profissional. Porque a massagem, ela tem um nível de força que se deve ser empregada que não deve causar hematomas, né? A massagem deve causar apenas hipertermia, né? E hipertermia é só ficar vermelho, não é para causar hematomas. Então a gente precisa ter esse cuidado também em relação a isso. Aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem bem feia, né, desse tipo de tratamento, né, que é realizado, que é as ventosas. Não sei se você conhece, Adriele, as ventosas. Tá? É muito aplicado aí nos atletas, né? A ventosa, ele é um tratamento ocidental, né, de origem nos países asiáticos, né, onde se usa a ventosa, que é esse parece um negocinho de vidro, né? E se usa calor para fazer o alívio muscular, né? Ele ajuda para dor na coluna e para outras dores, né? Mas o que que acontece? O uso da ventosa, ela causa aqui um hematoma, né? E aí o que que a gente tem que avaliar? Esse hematoma aqui é uma hemorragia que teve ali na pele. Então, esses procedimentos, eles precisam ser realizados por profissionais qualificados, né? Porque esse hematoma não pode ficar para sempre, né? Esse hematoma aqui, ele precisa passar por um processo de cicatrização, porque se você colocar ventosa em cima de ventosa, sem esperar o tempo, você começa a causar uma hemorragia ali constante no seu músculo e que pode gerar, então, problemas em vez de ajudar, né? Então, a gente tem que também ter esse cuidado quando for fazer essas práticas, né? A mesma coisa vale agora o que tá tem uma, né, que está muito assim em alta, né? É os procedimentos estéticos, que é outra coisa que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, com quem está fazendo esse procedimento, porque o que que acontece?
esses procedimentos, eles geram, na verdade, eu estou tentando achar aqui uma foto de um. Daquela criólise que pode acontecer também, né, aí nos procedimentos estéticos, e a gente tem que ter, então, alguns cuidados, né, que para que isso não aconteça. Então, tomem cuidados, né, quando for fazerem esses tipos de tratamento, porque não se esqueçam, se está com essa presença de hematoma, é porque aconteceu um rompimento ali na sua pele, o seu vaso vai ser lesado, vai gerar todo um processo inflamatório, né, que vai gerar também um processo de como que fala? De cicatrização no tecido. Aqui é um exemplo, ó, de procedimentos estéticos, né? Essa aqui é aquela criólise que falam que congela o tecido, né? Congela a gordura e aí depois faz a massagem, e tudo isso precisa ser feito por um profissional capacitado, porque você tem que pensar que isso aqui lesou a sua pele, a sua camada muscular e a sua gordura. E aí pode até machucar os órgãos internos. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Tem muito profissional de educação física que acaba trabalhando com essa questão de massagem, por exemplo. Também tem que ter esse cuidado, lembrando que toda vez que você faz isso, não é só uma lesão na pele, né? É uma hemorragia que você está causando internamente no indivíduo. Né? Não estou querendo deixar ninguém com medo aqui nem nada, mas é assim, para a gente ter essa noção das consequências do que a gente está fazendo. Então, precisa-se sempre procurar um profissional que esteja habilitado e que saiba como resolver esse problema, né? Porque o hematoma, ele tem a evolução dele e ele precisa sumir com o passar do tempo. Você não pode ficar com aquele hematoma ali constantemente e, enfim, e aí depois o sumir. Adriele, eu não sei te falar se esses procedimentos assim realmente funcionam. O que eu me assusto muito, eu nunca fiz, eu não sei, eu também nunca procurei cientificamente a comprovação deles, né? Só que assim, eu fico bem assustada de ver, por exemplo, essa imagem aqui. Né, de você sair com um roxo desse depois de um procedimento estético, é uma coisa assim que é muito invasiva. Tá? Eu vejo na internet, às vezes, o pessoal postando fotos, né? De postando foto de procedimentos assim invasivos, né, de injetando coisa na pele e de fazendo esses tipos de procedimento aqui, que esse aqui esse aqui, essa primeira foto aqui é da criólise, né, que é o que eles falam que congela a gordura e aí depois você faz a massagem para estar estourando essas camadas de gordura. Eu nunca procurei isso porque eu nunca tive interesse de fazer. Não sei se realmente funciona. O que eu sei é que aqui você teve uma lesão com certeza das camadas mais internas do seu corpo, tá? Isso aqui não é uma coisa superficial. Então, assim, quem quer fazer precisa procurar um profissional que esteja capacitado e está reconhecendo os riscos de fazer, né? Essas semanas aí, esse mês, apareceu uma atriz norte-americana que foi fazer e deformou a barriga dela por conta que o corpo dela não aguentou o procedimento. Então, eu acho assim, quando a gente vai fazer esses procedimentos, a gente tem que saber do risco, né, que vai gerar. Né? Eu falo assim, a mesma coisa, eu falo isso por conta das massagens, né? Eu gosto muito da questão da massagem, eu fiz curso de massagem, mas eu não gosto de massagem
para efeitos redutores, né? Massagem linfática, massagem redutora. Eu fiz curso de massagem para fazer massagem relaxante. E aí, no curso, a gente aprende que realmente, quando você vai fazer uma massagem dessas que é para procedimento estético, que é para ser redutora ou que é para sistema linfático, é necessário que você faça uma estimulação no organismo que gere um processo inflamatório. Então, você tem que saber que você não está fazendo uma coisa só na pele, né? É um processo interno. E aí, você sabendo disso, você tem que saber todos os riscos que estão envolvidos ali, né? Porque cada organismo age de uma maneira. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando vai fazer esse tipo de procedimento, né? Então, assim, eu sou meia receosa com esse tipo de coisa e com esse povo aí que fica injetando um monte de coisa em tudo que é lugar do corpo, falando que vai emagrecer. Eu prefiro ainda o velho e tranquilo exercício físico para modelar o corpo, né? Então fica muito assim de cada um, mas isso aqui, esse tipo de procedimento aqui, com certeza, isso aqui gerou uma hemorragia. E aí você tem que estar ciente do qual que são os danos causados por uma hemorragia, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Né? E já pensou se depois você lesa ali uma quantidade de vaso que não volta, que não volta? Ou você tem alguma alteração em algum vaso ali e nunca mais volta? Eu não sei, eu sou meio receosa com essas coisas. Mas cientificamente eu não sei a comprovação deles, não. Eu sei que tem profissionais que são muito bem, assim, que estudam, enfim, que são profissionais sérios e que fazem esse tipo de procedimento. Então, eu acho que deve ter alguma comprovação, mas cada corpo é um corpo, né? E a gente, toda vez que vai fazer qualquer procedimento, a gente sempre tem que ter, né, na nossa mente que tudo tem uma consequência. Né? Tudo que você faz no corpo tem uma consequência. Vocês sabem disso nos exercícios físicos, inúmeras consequências que tem para o corpo. Né? Essas consequências podem ser positivas, mas também podem ser negativas para algumas pessoas, né? Tanto que existem pessoas que morrem fazendo academia. Né? Então a gente tem que saber que cada corpo reage de uma maneira. Então, sempre tomar esse cuidado. Certo? Então, na aula de hoje foi para a gente rever aí as questões das hemorragias. Então, a gente tem dois tipos básicos, as internas e as externas. As duas têm o rompimento de três tipos de vasos, ou são vasos capilares, ou são venoso, ou são arterial. O capilar é o mais simples, o arterial o mais grave. Né? Isso pode acontecer tanto para fora como para dentro. Né? De uma maneira geral, o que se deve fazer numa hemorragia é sempre proteger esse sangramento, fazer o estancamento. O que se deve fazer depois desse estancamento é tentar avaliar se essa hemorragia é arterial, é venosa ou é capilar. Se for capilar, a gente consegue resolver no local. Se for venosa ou arterial, precisa de atendimento médico. Quando for sangramento em nariz e boca, a gente tem como agir, lembrando que sempre o nariz é apertar e botar para frente, a boca é tampar e também deixar a pessoa cuspir, não é para pedir para engolir. Ouvido e olho nunca se mexe, apenas se protege e procura atendimento médico. Essa região do pescoço para cima, ela sangra muito, tá? Ela sangra demais, mesmo que for um rompimento capilar. É um sangramento extenso, então a gente tem que ter também uma certa calma ao ver a quantidade de sangue saindo para conseguir avaliar. No demais resto do corpo, sempre tentar fazer primeiro essa avaliação e ver o que se pode fazer ou não. Né? Se for escoriações leves, é sempre lavar e passar antisséptico. Agora, se for mais profundo, é proteger e procurar atendimento médico. Tá? Não se tem muita coisa para fazer a não ser esse tipo de intervenção.
tá? Não tentem nunca resolver um sangramento sozinho, porque às vezes você não vai conseguir e qualquer perda de sangue para o organismo, ela pode gerar consequências graves, né? Então, sempre ter esse cuidado com o sangramento. Quanto mais tempo sangrar, mais consequências vai ter, tá? Isso é um outro detalhe que se deve se ter esse cuidado, né? Que se sangrar durante muito tempo, maior o risco de problemas, né? Então, o sangramento, ele é uma emergência que precisa ser resolvida, né? Esse sangramento, ele tem que ser estancado o mais rápido possível, tá? Não se pode esperar, né? Um atendimento, não se pode esperar acontecer para depois resolver, certo? Professora, ano passado eu sofri um acidente, no mês de novembro, né? E aí eu caí de moto, eu quebrei o braço, eu machuquei bastante. Aí no momento que eu caí, eu fiquei acho que uns 2 minutos desacordada, assim, e quando eu voltei assim, eu, eu tava bem meio azariada, assim, eu olhava assim, não sabia o que estava acontecendo, eu olhei pro lado e vi que meu braço estava quebrado, né? Estava todo torto. E aí eu fiquei mais apavorada no momento em que eu passei a mão no meu pescoço, que eu estava sentindo muita dor, e aí eu passei a mão no pescoço e percebi que eu estava sangrando muito. Estava sangrando muito mesmo, e eu fiquei desesperada, porque mesmo que a gente faz o curso de educação física, a gente percebe, os professores explicam que se pegar uma artéria, a gente morre em questão de segundos, né? Não sei exatamente quanto tempo que a gente leva para morrer de hemorragia por conta de se pega uma artéria, mas no momento em que eu caí, apareceu uma mulher lá, que apareceu bastante gente, o atendimento demorou bastante para chegar, eu fiquei por alguns minutos lá no sol, esperando, né? Aí demorou bastante, o pessoal lá me cobrindo. E aí, quando chegou o socorro, antes de chegar o socorro, uma mulher parou lá, ela se denominava enfermeira, né? Aquele desespero do sangramento, do braço quebrado. Eu pensando o pior, né? Logicamente, pela quantidade de sangue que eu perdi. E a mulher começou falando assim que, gente, desespero, porque assim, a pessoa tem que ter um controle emocional para saber o que fala, né? E no caso dela, ela me apavorou demais. E aí eu comecei a mexer e desesperar. E eu ficava apertando meu pescoço assim para conter o sangramento, sabe? Porque, graças a Deus, não foi uma coisa muito grave e eu não soube nem dizer o porquê que eu sangrei daquela quantidade. Porque depois que eu fiquei apavorada, eu comecei a me mexer, eu estava sangrando mais. Ao invés de melhorar, eu fui. Essa é Eu vou uma morrer, outra, né? Se continuar sangrando desse jeito. essa é uma outra questão, né? Do quando a gente vê sangue, né? Cada pessoa ela age de uma forma, né? Mas tem que se manter assim o mais calmo possível e saber que se for uma lesão do pescoço para cima, a tendência é sangrar muito. A cortes pequenos sangram muito, muito mesmo, né? Sangram demais. E aí, se a pessoa se apavora, é pior ainda, né? Não vai resolver nada, ficar apavorado, né? O que, que vai resolver ficar apavorado? Não vai resolver nada. Então, tem que ter esse cuidado, né, com a parte emocional durante o atendimento quando envolve sangue. Então, deve-se tentar também acalmar a pessoa, né? Pedir para que ela não movimente, porque o movimento, sim, pode piorar o sangramento. É por isso também que não se deve retirar nada que tiver entrado na pessoa, né? Um caco de vidro, um pedaço de pau, nunca se deve tentar retirar fora do atendimento médico. Isso deve ser retirado no hospital, né? Por quê? Porque senão a pessoa fica mais nervosa, né? E isso não pode acontecer. Pelo contrário, você tem que deixar a pessoa ali o mais calmo possível
e fazer, né, o atendimento. Não sei se você já passou pela situação, por exemplo, de ver pessoas que cortam o queixo ou cortam aqui o supercílio. Qualquer corte que for superficial, sai uma sangueira enorme. Às vezes são cortes que nem precisa de intervenção, né? Nem precisa de sutura, mas sangra muito. Então a gente tem que ter também essa noção que nesses locais vai sangrar muito e que a gente precisa manter ali a calma, né? E não ficar falando para a pessoa, né, que tá sangrando, vai morrer de hemorragia. Não, né? Porque isso não vai melhorar em nada, né? A situação do indivíduo. Então, o que a gente Não, faz o é pior é fechar. que a gente vê isso nos cursos, na faculdade, assim, e eu sempre tive na minha concepção que seria assim, né? Eu sempre entendi que é dessa forma que a gente tem que ficar. Só que para mim, se tá sangrando muito, eu tô morrendo. Eu fiquei nessa situação. Eu vi muito sangue, eu passava a mão no meu pescoço, uma quantidade imensa de sangue, e assim, pelo que eu pegava, onde eu sentia, estava perto da minha veia arterial. Eu falei, então, foi isso que, né? Eu vou morrer. E o povo lá apavorando, e aquela quantidade de sangue, eu passava a mão e eu comecei a apertar, e o pessoal tentando me conter lá, e eu mais nervosa ainda que eu fiquei, porque a mulher chegou lá, eu lá no desespero, meu Deus, vou morrer, vou morrer. E aí, graças a Deus, eu cheguei lá, o sangue já tinha. Eu continuo, quando eu fiquei apertando, porque demorou bastante. E aí eu fiquei apertando o sangue, mesmo desesperada, assim, eu consegui meio que conter ali naquele momento o sangramento, né? Porque demorou bastante o atendimento. Eu falei, eu vou morrer aqui no chão, pelo menos eu vou tentar, né? E o pessoal tentando tirar a minha mão ali de cima ali, mas não tinha nenhuma pessoa ali. Eu fiquei cerca de uns 20 minutos lá parado. E perto do hospital, foi perto do PA, que praticamente ainda demorou para vir o atendimento. Tanto que quando chegou o atendimento, veio uma mulher, não tinha uma pessoa para ajudar ela a me colocar em cima da maca, tudo. Foi o pessoal que estava lá do lado que me ergueu, aí inclusive não foi o meu braço quebrado, mas foi o outro braço meu despencou, assim, caiu de cima do negócio, jogaram assim, me amarraram lá de qualquer jeito, e eu fui para o hospital muito aos trancos lá, foi péssimo o atendimento. Cheguei lá e aí eles começaram a me limpar, me deram uns remédios, tudinho, tinha bastante caixa de vidro no meu pescoço, e foi um desespero, assim, mas na hora, a gente nem pensa, né? Você vê que já é os meus dois filhos temos a cicatriz no queixo. Eles falam que nós três somos iguais. Eu caí quando eu era criança e ficou realmente um corte, uma cicatriz bem grande aqui no meu queixo. E os meus dois meninos têm a mesma cicatriz. E foi muito sangue, muito sangue, muito sangue. O pai deles, eu sou muito apavorada, mas o pai deles não pode ver sangue e já desmaia. No momento que o pequenininho caiu, que ele cortou o queixo, saiu uma quantidade tão grande de sangue que o pai dele desmaiou na hora. E eu saí correndo com aquele guri no braço cheio de sangue, no desespero, assim, você a mão para segurar o sangue, já corre pro médico, mas graças a Deus não foi coisa muito séria. Foi com os dois, do mesmo jeito. Aí no seu caso, né, Adriele, a gente vê aquela questão de às vezes é melhor o saber o que não fazer do que fazer o errado, né? Um atendimento mal realizado, ele às vezes prejudica mais do que não fazer nada, né? Então, aí é grave que a gente vê que, infelizmente, existem muitos profissionais que não estão capacitados para fazer esse atendimento emergencial. Porque, por mais que a pessoa fale assim, eu trabalho no hospital, isso não quer dizer que ela esteja preparada para fazer um atendimento emergencial. Tá? O atendimento emergencial, ele é totalmente diferente. Esses protocolos que eu estou passando para vocês não são protocolos de rotina para quem trabalha dentro do hospital. A rotina para quem trabalha dentro do hospital é totalmente diferente do que do atendimento pré-hospitalar, né? Ou seja, o atendimento de emergência, né? No local de emergência. E, infelizmente, acaba que tem muitos atendimentos equivocados, né? Equivocados mesmo, pessoas que fazem coisas erradas ou que fazem um manejamento errado.
É claro que de pessoas leigas, né, a gente realmente espera que nem do seu esposo ter desmaiado, tudo isso é uma coisa normal que pode acontecer, né, é comum acontecer, né, da pessoa ficar apavorada de ver o sangramento, né, e esses tipos de sangramento, eles são geralmente tranquilos de ser resolvidos, né, mas sangra muito, né, porque qualquer rompimento que seja acima do capilar vai ter um sangramento significativo, né? E aí a gente precisa, então, ter esse momento de pensar no que vai fazer. Né? E a minha filha, quando ela tinha 2 aninhos, ela bateu numa parede e ela cortou essa fenda labial aqui. Né? Ela cortou no dia do Natal e sangrou muito, mas muito, muito mesmo. Foi uma toalha de sangue, né? E ela teve que levar 2 pontos, né, aqui nessa região e tal. E assim, eu sou uma pessoa extremamente calma em situações de emergência, mas o pessoal que estava junto ficou realmente muito apavorado, e apavorando e deixando ela mais nervosa, tanto que eu me retirei e fiquei só eu e ela para acalmá-la, para poder levá-la para o hospital e fazer os pontos. Né? Então, é assim, é uma questão da gente meio que se preparar e de sempre conseguir lembrar, né? Se for um corte acima do pescoço, qualquer corte vai sangrar muito. Então a gente tem que parar, tentar respirar e pensar qual que é as etapas que a gente vai fazer, né? E o que a gente pode estar fazendo durante esse processo. Claro que isso não é fácil, né? Nem sempre isso é fácil, nem quando é com a gente. Esses tempos atrás eu furei a minha mão com uma faca, né? Eu furei bem aqui, não sei se vai dar para ver, não dá por causa do reflexo, mas eu tenho uma cicatriz aqui, ó, que merecia, essa aqui, ó, tá vendo? Merecia um pontinho, né? Ela foi uma cicatriz bem funda, né? Eu não sei o que eu tava cortando, acho que era uma carne congelada com a ponta da faca. E aí escapou e eu furei a mão. A primeira coisa que eu fiz foi botar o guardanapo, né? Só que aí depois eu falei, eu tenho que avaliar qual que foi o tamanho, né, para ver se vai precisar de ponto ou não. E aí tem que sentar, tem que acalmar, tem que respirar. Não, agora eu vou ver e vou ver o que tem que ser feito, né? Então é assim, é um processo de primeiro tentar manter a calma, porque realmente quando tem sangue, geralmente gera um desespero, né, de todos que estão envolvidos, inclusive da pessoa, né? E aí vocês que trabalham muito com crianças também, é uma questão que precisa ser assim pensada, né? É tentar manter aquele indivíduo calmo, porque a agitação vai fazer sangrar mais. Se a criança ou o próprio adulto ficar se movimentando e movimentar aquele membro que estiver sangrando, vai sangrar mais, né? E piora, e aí piora o sangramento, né? Então a gente precisa também ter esse, né, esse preparo durante os episódios de sangramento, né? De hemorragia, que nem sempre são hemorragias graves, mas que podem ser, então, aí, esses sangramentos que são simples, mas que podem assustar, né? Principalmente aquelas pessoas que nunca viram, né? Tem gente que nunca viu ninguém sangrar, tem gente que nunca se machucou, e aí qualquer quartinho é aquele Deus nos acuda, né? Até para mulher mesmo, quando tem filho, né? Que tem aquele sangramento que é o sangramento loquial, né? Que são de lóquios depois do parto, a gente assusta, né? Porque é um sangramento bem forte, né? E imagina quem nunca está acostumado com isso, né? Então a gente precisa também ter esse momento de sentar, respirar, bom, tem que fazer isso, e aí ir fazer. Professora, eu lembrei de uma situação de quando eu era criança, a senhora falando em relação ao sangramento no nariz. Eu me lembro, né, quando eu era menor, eu e a minha mãe, ela estava pregando uma coisa assim na janela, que nós morávamos numa casa de tábua, né? E aí ela deixou cair o martelo, bateu bem no meu nariz e começou a sair uma quantidade gigantesca de sangue.
E aí, no desespero, ela pedia para eu erguer a cabeça, assim, erguer a cabeça, entendeu? Porque é uma coisa que eu sempre escutei desde quando eu era criança. Da mesma forma aquela situação da minha avó, que eu falei para a senhora, era desse jeito, ergue a cabeça, ergue a cabeça. Aí eu erguia a cabeça assim, eu afogava com sangue, entendeu? Aí eu fui ficando pior, porque saiu uma quantidade tão grande de sangue do meu nariz, parecia que era uma torneira, assim, eu nunca tinha visto tanto sangue. A minha mãe pulou da escada que ela estava em cima lá e já me socorreu, já saiu me arrastando. Eu lembro que a minha blusa sujou tudo, ela pegou uma fralda, ela torcia a fralda, assim, de tanto sangue que saía. E aí ela pedia, ergue a cabeça, eu erguia, assim, mas eu não conseguia, eu baixava a cabeça de novo. Foi um desespero. Então, igual a senhora falou, né? Falta de preparação, às vezes, pode levar a gente à morte. Por pouco que eu não morri afogado com sangue. E acontece, viu, de principalmente criança acabar afogando com sangramento do nariz. E aí sim complicar uma coisa que era de fácil controle, virar uma grande complicação, né? Porque todo o sangue que você engole, o organismo ele não absorve, né? Ou se ele vai mesmo, se você engole o sangue e vai para o estômago, chega uma hora que você vai ter que botar isso para fora e você vai começar a vomitar aquele sangue, que daí já vai estar coagulado e aí gera uma série de problemas, né? Essa questão de botar o nariz para trás quando está sangrando é outro, assim, outro mito super disseminado e que, nossa, gera uma complicação enorme. E nariz é outro lugar que sangra muito fácil. O nosso nariz, se a gente for olhar ele por dentro, a pele, a mucosa, ela é muito fininha. Muito, muito fininha. Então, qualquer rompimento que tiver, qualquer trauma que tiver, vai sangrar muito, né? A gente já sabe que vai sangrar. E essa questão do pessoal mandar levantar a cabeça, eu não sei se está relacionada da pessoa pensar, porque quando a gente fere membros, né? As pernas ou os braços, aí sim faz sentido. Machuquei a mão para parar de sangrar, eu levanto. Machuquei a perna para parar de sangrar, eu deito e levanto a perna. Agora, para o nariz, se eu boto para trás, eu vou engolir tudo e vai me prejudicar mais ainda, né? E o pessoal, eu não sei porque tem esse negócio de mandar colocar a cabeça para trás. E isso é um grande erro que precisa ser melhorado, porque principalmente em crianças, a criança não dá conta de cuspir e ela engole e às vezes ela se afoga, né? Porque o sangue é grosso, é mais grosso que água para engolir, né? Não é uma coisa fácil de engolir, tem um gosto horroroso. Então, tem essa complicação também aí em relação do sangramento do nariz. Tá? E é uma coisa de fácil resolução, mas que o pessoal faz muito errado mesmo. Então, tem que também, isso a gente tem que repassar, né? Para as pessoas quando tem esse sangramento do nariz, sempre colocar para frente, sempre só fechar. Se a gente fecha, realmente. O que não pode também é que as pessoas ficam assim, ó, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Não é assim. Na hora, tá sangrando esse lado, eu vou fechar e eu vou contar 15 minutos no relógio, apertando. Ah, mais cansa, mais dói, mais tudo. Mas se não, não fecha. Se eu apertar um pouquinho e fechar, é claro que vai continuar sangrando. Tá? A mesma coisa vale do nariz, de ficar segurando. É muito comum de ver manicure. Né? Manicure, quando corta a cutícula da gente, fica num desespero, né? Não sei se já aconteceu com você. Comigo, eu tenho cutícula fina. Toda vez que eu vou fazer minha unha, arrancam um bife do minha unha. Aí elas ficam num desespero, tentando botar pó, tentando passar não sei o que lá que elas tentam passar. E não vai resolver. Isso não vai resolver. O que vai resolver, se você cortar a cutícula, é pegar um algodão seco e apertar ali em cima e ficar apertando durante alguns minutos. Pronto, vai parar. Sabe? Aí fica assim, num desespero para tentar fazer outra coisa que não vai resolver. O que vai resolver é o algodão seco apertado ali. A mesma coisa é o nariz. O que vai resolver é apertar, mas é apertar e ficar apertando. Não é apertar e soltar igual um botãozinho.
É apertar e apertar mesmo. E os cortes são a mesma coisa. Quando corta, a gente fecha e não abre durante um bom tempo. Apertar e ficar olhando, eu quero olhar, eu quero olhar. Isso não vai dar certo, né? Porque o corpo precisa do tempo para fazer a sua coagulação interna. E se você, toda vez que você abre, você arranca células coaguladas e vem célula nova. Então, você não deixa o corpo trabalhar. Né? Então, a gente precisa também entender esse processo, porque as pessoas têm essa tendência de querer ficar tirando e apertando e olhando e tentando fazer resoluções que não são práticas. Né? Então, isso vale assim para qualquer tipo de sangramento. Seja um sangramento muito pequeno, como, por exemplo, um cortezinho da manicure, como pode ser também um sangramento aí do nariz, que é só apertar e virar a cabecinha para baixo e esperar que vai parar. Né? Se não parar, aí precisa de intervenção médica, às vezes não para. Né? Às vezes, quando rompe artéria, não vai parar mesmo, aí precisa de medicamento para parar. Mas na maioria das vezes, rompe é uma veinha. E aí as veinhas é só a gente apertar e ficar apertando. Né? Então a gente acaba tendo assim vários mitos também que não ajudam nesse processo, né? E outra coisa que nunca se deve fazer também, nunca se deve fazer com sangue. Sangue não gosta de nada, sabe? Sangue não gosta de nada e sangue é uma porta de entrada para a parte de dentro. E aí o que as pessoas fazem? Machucou, quer botar inúmeras coisas que não vão resolver. Tá? Eu já ouvi de tudo um pouco para colocar em cima de sangramento. Colocar açúcar, colocar café, colocar fumo, colocar teia de aranha, colocar inúmeras coisas, tá? Nada disso resolve. O que resolve para sangue é pano seco, ou algodão seco, ou gaze seca. Só, mais nada. Sangue não gosta de nada. Então, nunca coloque nada em um sangramento. A única coisa que pode ser colocada é nos casos das escoriações, colocar o antisséptico. Tá? O antisséptico que a gente tem hoje, que a gente compra na farmácia, aquele que é um sprayzinho, né? Não existe mais mercúrio e mentiolate, tem que ser o sprayzinho que é a clorexidina, só. Não tem mais álcool, não faz parar sangramento, tá? Álcool não faz parar sangramento, cachaça não faz parar sangramento, nada disso faz parar sangramento. E o antisséptico, ele também não faz parar o sangramento. O que o antisséptico faz é limpar a pele que foi lesada ali nas escoriações. Então, a gente só passa antisséptico nas escoriações. Quando tem sangramento ativo, não se passa nada. Nada, 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 nada. O máximo que se pode fazer é quando tem sangramento na boca, é lavar a boca com água gelada, só. Mais nada. E toda vez que tem sangramento e é para lavar, por exemplo, na boca, tem que cuspir. Nunca se engole sangue. Sempre se põe o sangue para fora. Não se tenta se colocar sangue para dentro. Tá? Que isso não existe. Só se põe sangue para dentro se for pela veia. Tá? Então, esses mitos também a gente precisa tá sempre trabalhando, né? E tá sempre disseminando isso durante na família mesmo da gente, né? Para a gente se preparar. É importante que a gente fale, refale, relembre, né? Relembre histórias que já aconteceu, né? E aí aproveitar para estar compartilhando esses mitos, né? E tentar mudar um pouquinho a ideia que se tem, né, que é um pouco equivocada dos atendimentos. Né? Minha mãe fala que um dia ela caiu e ela cortou a língua e minha avó encheu a boca dela de café e de teia de aranha. Você já pensou? Era perigo de morrer de infecção, não do sangramento da língua. Ela ia morrer de infecção, né? Isso, claro, faz muitos anos, né? Minha mãe já tem 58 anos, mas assim mesmo, né? É grave isso. Né? Então, a gente precisa também estar falando isso várias vezes e repetidas vezes para que isso não aconteça mais.
né, para que os atendimentos não piorem em vez de ajudar. Porque quando a pessoa coloca alguma coisa, tem que pensar assim, ó, se você coloca alguma coisa ali naquele sangramento, quando chegar lá no hospital, a gente vai ter que arrancar. E dependendo do que é colocado, às vezes para arrancar dá mais trabalho do que qualquer outra coisa, tá? Porque é dolorido para arrancar, tá? Para arrancar, que eu digo assim, por exemplo, se a pessoa joga ali em cima do machucado açúcar, lá nós vamos ter que lavar e vamos ter que esfregar. Então a pessoa vai sentir dor ao fazer isso, né? Se a pessoa põe ali, sei lá, põe o que for, né? Café, cachaça, já vi jogar. Isso daí vai ser doloroso, porque vai chegar lá e a gente tem que esfregar e tirar aquilo que foi colocado no sangramento, para que não cause infecção. Não, na minha também, acho que na família de todo mundo, né? Tem muita coisa que eu não sei de onde vem, não sei de onde que inventam, que eu fico assim, meu Deus, só viveu por Deus mesmo, porque o que fizeram era para ter morrido, né? É muito, eu acho que na família de todo mundo, infelizmente a gente tem muita coisa equivocada, né? Em vez de fazer o mais fácil, né? Fazem o mais difícil, né? Então a gente precisa tentar mudar aí esses mitos, né? E repassar também para os nossos filhos as coisas que são verdade, porque senão a gente acaba pegando também essas coisas antigas e reproduzindo. E é isso que a gente tem que parar, né? A gente tem que passar para os nossos filhos daqui para frente o que é correto, né? Porque eles que vão crescer com esse pensamento já correto, porque às vezes os que tá para trás, Adriele, a gente não consegue mudar. A gente tem que pensar nos daqui para frente, porque senão, às vezes, é só dor de cabeça e discussão à toa, né? Porque tentar discutir com vó, com mãe, às vezes é difícil. Então, o que a gente faz é melhorar dos daqui para frente, né? E deixar os de trás e paciência, rezar para que não aconteça nada de ruim, né? Infelizmente, a vivência nossa é essa mesmo. Acho que de todo mundo passa um pouquinho por isso na vida da gente. Né? Ah, Mas professora, igual eu pensando assim comigo nesses dias aí, assim, que sempre nas aulas de educação física você descobre que você já fez muita coisa errada, né? Eu mesmo, nossa, cada descoberta que eu tenho, eu falo, meu Deus, é por Deus mesmo que não aconteceu muita coisa. Igual aquela, eu lembro quando eu tive o meu primeiro filho, a minha avó ficou lá doida para curar o umbigo do neném com uma casinha de bichinho, assim, que ela esfarelava e passava com azeite e colocava folha de pimenta em cima. E ela curou o umbigo da criança dessa forma, sabe? E aí hoje eu pensando comigo no meu segundo filho, eu já não deixei fazer isso, porque eu falei, não, o médico falou que é só álcool 70 e vai ser só isso. Foi uma briga, falaram até que eu ia matar meu filho. Mas assim, eu particularmente, nos dias de hoje, a minha mãe ela é muito maleável, ela ainda aceita. Mas os meus avós e um pessoal um pouco mais velho, eles não aceitam. Se contradiz eles é uma ofensa para eles. A minha avó fala, eu sou a mãe de 12 filhos, não sei o quê, eu cuidei dos meus filhos a vida inteira. Foi por sorte, porque é cada coisa assim, que eu não discuto mais, eu não falo mais. Tudo que a gente fala aqui não é assim, tenta falar da melhor forma possível, eles levam para o lado ofensivo. Então eu já não falo mais nada, deixei quieto. Só pedir para Deus mesmo para cuidar e guardar, porque é cada coisa que a gente fica horrorizada de ver. Isso é muito comum, infelizmente. E essa questão aí do umbigo, olha, isso é difícil. Eu já tive problema também dentro do hospital, quando eu trabalhava na maternidade, muitas discussões, principalmente com vó, do que eles queriam fazer com o umbigo, e dava muita discussão, mas assim, ainda bem, né? E a gente hoje sabe que o que não dava nenhum problema, porque o umbigo ele mumifica de dentro para fora, né? Ele não puxa nada de fora para dentro. Ainda bem, porque se puxasse alguma coisa de fora para dentro, com certeza tinha uma infecção grave ali, né? Mas graças a Deus o umbigo o corpo é tão sábio que consegue sobreviver a essas maluquices, né? Porque com certeza aí acontece, né? Minha mãe também achou que eu ia ficar louca porque eu levantei
depois de 6 horas, depois do meu parto cesáreo, saí andando, fui tomar banho e lavei o cabelo, e ela falou que eu ia enlouquecer e não sei o que, enfim, mas não fiquei louca nem nada, tô aqui sãozinha. Mas essas crendices, né, acontecem na família de todo mundo, né, porque a gente vem, né, infelizmente, o nosso país é um país com muito pouca educação, né? Isso é falta de um processo educacional mesmo, né? Porque essas coisas relacionadas ao corpo, a gente devia aprender mais, né? Porque é uma coisa que a gente vai viver a vida inteira com esse corpo, né? Então a gente não tem que saber o que a gente pode e o que a gente não pode, porque senão a gente acaba prejudicando. Mas a nossa vivência cultural do nosso país mesmo, né? É muito atrasada, né? As pessoas não tiveram uma educação de qualidade. Aqui é muito povoado de crenças, de ideias, né? O Brasil como um todo é cheio de crenças que são assim super ultrapassadas, mas que ficou enraizada. Então a gente tem que tentar mudar isso, porque são coisas que podem levar a problemas sérios, né? Eu já perdi paciente com problemas de infecção porque colocaram assim coisas absurdas em feridas, né? E foram a óbito. Então, isso é muito grave nesse sentido, né? Mas a gente vai tentando melhorar o máximo possível, né? Passando informações corretas, né? Isso é importante também, a gente sempre disseminar, né, as coisas corretas e o fato também de a gente já não deixar que isso se reproduza conosco, né, e com os nossos, né? Isso já é importante também, porque isso vai mudando, né? A próxima geração já não vai fazer isso, né? Os seus filhos já não vão mais ter esse problema aí do umbigo e assim vai. Então a gente vai mudando com o tempo e isso vai melhorando, né? Esperamos, né? Bom, Adriele, alguma mais pergunta? Alguma coisa? Não, professora, está tudo tranquilo até. Então tá ótimo. Na semana que vem nós temos mais um feriado aí, né? Mais um descanso. E aí na próxima aula a gente vai ter a nossa última aula, né? Porque aí depois os 2 últimos dias os seminários, né? Então na próxima, no dia 22, né? A gente vai ter a aula aí sobre o estado de choque, né? Que é uma coisa relacionada também a essa parte das hemorragias, né? Mas na questão mais grave, né? É o estado de choque. E aí, depois, no dia 29/11, no dia 6/12, são os seminários que acabaram ficando individuais aí por conta do número de pessoas, né? Mas aí eu espero, então, vocês no dia 22. Tá bom? Bom feriado, aproveitem aí a semana, né? Tem o seminário aí para fazer, tem também a resenha, né, para estar fazendo. Então, aproveitem aí para colocar as atividades em dia, que nós já estamos na reta final aí da disciplina, né? Em menos de um mês, a gente já encerra nossas aulas. Certo? Muito obrigado por hoje e até dia 22. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado eu.